Boa tarde, gente. Como é que tá vocês? Eu vou gravar essa aula aqui especial, tá? Sobre introdução. Então, é uma aula introdutória para quem está começando agora, quem está conhecendo agora os óleos essenciais e precisa, né, de um suporte ali bem introdutório, de informações básicas que vão te ajudar ali a entender um pouco mais como é que funciona a aromaterapia, tá? Então, essa aula é bem específica ali para uma introdução que já vai te dar bastante autonomia no uso, tá bom? Então, para começar, eu quero me apresentar para quem não me conhece, né? Eu sou de Rio Branco, Acre, e aí, como eu posto no YouTube, é importante porque algumas pessoas não são da cidade. Eu sou daqui da cidade de Rio Branco, no Acre. Eu sou engenheira agrônoma de formação, sou aromaterapeuta, trabalho com a Duterra, sou líder Premier da Duterra. Também sou servidora pública e sou mãe de autista, e é por isso que eu comecei aí no uso dos óleos essenciais. Eu comecei como só usuária, né? Só como interagente para auxiliar o meu filho autista. E tinha muitas questões de sono, de irritabilidade, né? De comportamento ali, as questões emocionais. Depois a gente foi tratando as questões imunológicas, né? Ele é uma criação muito alérgica. E hoje em dia eu uso óleos essenciais com ele aí para um suporte amplo de saúde, tá? E um uso complementar ali ao tratamento que ele já faz, né? O acompanhamento terapêutico que ele faz para autismo, tá certo? Também tem TDAH. E aí esse TDAH aí foi descoberto há pouco tempo, né? Mais ou menos uns 2, 3 anos. E os óleos essenciais também fazem muita diferença aqui no nosso dia a dia, tá certo? Então, vamos começar com a introdução do que são os óleos essenciais, né? E assim, para começar, a gente tem que entender que os óleos essenciais são moléculas super voláteis, tá? E que são extremamente concentrados. Tendo essa informação, né, observando essas características aí, a gente começa a ver que o óleo essencial, ele é um produto muito rico, quimicamente falando, ele é bem complexo, tá? Ele tem várias substâncias ali que formam a química desse óleo essencial. E é através dessa química que a gente consegue os efeitos terapêuticos que nós precisamos, tá bom? Então, de onde é que a gente vai extrair esse óleo essencial? Da planta, né? Diversas partes ali, das flores, das folhas, da semente, dos galhos, das raízes. Então, de acordo ali com o local de extração desse óleo essencial, ele vai ter um aroma já bem característico. Por exemplo, os óleos ali como cedro, né, vetiver, são óleos mais amadeirados. Por quê? Porque geralmente você vai extrair da raiz, do caule da planta. Então, a gente tem mais a madeira mesmo. Já os óleos cítricos, né? A tangerina, a laranja, o limão, o grapefruit, a bergamota, são óleos essenciais que você vai extrair o quê? Geralmente dos frutos e das folhas. Então, a gente começa a observar ali essas características que, de acordo com o local que você extrai esse óleo essencial, você já vai ter uma certa noção do aroma que esse óleo essencial vai ter, né? Do cheiro. E as plantas, elas produzem esses óleos essenciais para a sua própria sobrevivência, né? As plantas são seres vivos, que a gente fala que é autotróficos, então são óleos que vão trazer para a planta esse mecanismo aí de metabolismo delas próprias, tá? Então, a planta, ela é um ser que produz seu próprio alimento, ela é um ser meio que independente, né, em relação ali aos animais, tá? E com isso, a planta, ela vai também utilizar esse óleo essencial para as questões ali fisiológicas dela. Então, redução da água, controle dos insetos, né? Aí a polinização, que é a reprodução dessa planta, é através ali desses óleos essenciais que ela vai expelir. Inclusive, há alguns estudos que mostram que os próprios óleos essenciais de algumas plantas servem como remédio, né? Como controle de pragas de outras culturas, de outras plantas. Então, elas meio que interagem entre si, né? Nessa produção desses óleos, tá? Então é importante a gente saber que o óleo essencial, ele não foi feito para o homem, ele foi feito para a própria planta e que nós, seres humanos, exploramos de forma ética, responsável, isso é muito importante falar. É por isso que o óleo essencial, saber fazer o uso correto dele, também é uma responsabilidade ambiental, então você saber ali a dose certa, né, sem você usar exageradamente,
E isso também diz muito em relação à sustentabilidade, né? Porque nós estamos falando de recursos naturais. E aí já vem um grande diferencial da do Terra, tá bom? A do Terra tem um projeto de co-impacto ambiental muito interessante. Então, são projetos de reflorestamento, né, de educação ambiental, com os produtores e os locais que ela vai extrair esse óleo essencial. Isso traz muita diferença, no impacto, né, no equilíbrio ambiental que a gente precisa, para sempre ter esses recursos disponíveis aí da natureza para o ser humano também, tá bom? E aqui traz um contexto histórico, né? E aí a gente vai ver um pouco mais da história mesmo, da onde que surgiu, né, o óleo essencial, esse uso. Então, na Idade Média, ali por volta do século XVIII, surgiu o álcool, e logo após o perfume alcoólico, veio o óleo essencial de alecrim. Foi o primeiro óleo essencial produzido, né? Que ali você coletou e começou a utilizar de forma intencional. E também os hidrolatos. Os hidrolatos são ali subfrações, né? Do óleo essencial. Então, é um óleo essencial super diluído em água. A gente tem os hidrolatos, tá? Já em 1920 a 1995, houve a utilização dos óleos essenciais de forma mais intensiva e mais intencional. E o marco bem histórico dessa época é a Segunda Guerra Mundial, onde os óleos essenciais foram inseridos como recursos para tratar os ferimentos dos soldados da guerra, tá? Então foi a partir daí que teve um grande boom, né, uma grande divulgação ali dos óleos essenciais, porque o impacto, né, o efeito desses óleos essenciais no tratamento de feridas foi muito positivo, foi muito impactante, muito surpreendente. E a partir daí, aí a gente vai observar que surge estudos, surge livros. Então, a partir daí teve o primeiro livro, né, que é uma obra em inglês e que tem tradução aqui para o Brasil, tá bom? Que é esse livro aqui, Aromatherapy. Então, a primeira observação que nós temos que fazer enquanto usuário de óleo essencial é como cuidar bem desse produto em casa, né? Como é que a gente vai armazenar bem os vidros dos óleos essenciais? Para começar, eu quero que vocês observem que os óleos essenciais, eles têm um vidro escuro. Isso aqui, inclusive, é uma característica aí para você distinguir, né? O que que é um óleo essencial do que é uma essência. O óleo essencial, por ser um produto 100% natural, né? Eles são produtos que substâncias que são sensíveis à luz solar. Então, o vidro escuro é justamente para proteger esse líquido da luz solar. E aí, gente, por mais que esteja no vidro âmbar, é importante que você guarde ele protegido da luz, tá? E também em uma temperatura ali mais fria. Então, de preferência, né, não guardar em locais muito quentes, muito abafados. Eu gosto muito de comparar com o carro, né? Tem gente que deixa óleo essencial dentro do carro, e aí quando vai ver, principalmente se for um cítrico, né? Você vai ver que ele vai começar a evaporar. Mesmo estando tampado, ele começa a evaporar. Por quê? Porque tem que estar bem vedado, e mesmo estando bem vedado, ainda pode se dissipar um pouco, porque são moléculas muito, muito finas, tá? Além disso, o calor começa a oxidar esse produto, então começa a ter alteração e o efeito do óleo essencial se perde, né? Você vai meio que matando ali os efeitos terapêuticos dessa química dele. Então é importante que você deixe bem conservado, tá? E quando você faz a manipulação, ou seja, quando você mistura dois ou mais óleos essenciais, geralmente para você fazer um blend, né? O que que é o blend? É a mistura dos óleos essenciais. Então, você coloca no vidro aqui, geralmente Rolon, para você passar no corpo, inalar também. Aqui tá o óleo essencial misturado com o óleo vegetal. Então, quando você faz essa mistura, é importante sempre que seja manipulado em vidros e em vidros âmbar também, tá bom? Então, vocês vão ver aqui, isso aqui é um blend da do Terra, né? Que já está, ó, no vidro âmbar, tá? Isso é um padrão de conservação do produto, tá? E claro, gente, longe do alcance das crianças, dos animais, né? Então, esses públicos aí mais vulneráveis, a gente tem que tomar esse cuidado, não deixar de livre acesso para as pessoas utilizarem, até porque os óleos essenciais são substâncias bem concentradas, tá? Então, tem que tomar cuidado com o uso. Propriedades farmacológicas, então aqui tem as principais propriedades farmacológicas dos óleos essenciais.
propriedades antibacterianas, antifúngicas, antivirais, antiparasitárias. Então, de acordo com a propriedade do óleo essencial, a gente começa a observar como que a gente vai usar esse produto para a nossa saúde. Então, como é que é feita a escolha do óleo essencial? Como é que eu escolho uma mistura? Como é que eu faço um blend na minha casa? É de acordo com as características terapêuticas daquele óleo essencial. Então, um exemplo, né? Eu gosto muito de fazer uma misturinha ali para rinite, sinusite, né? As questões respiratórias. É importante entender como é que funciona, né? A alergia é uma inflamação, é uma forma de intolerância, uma inflamação respiratória. Então, o seu corpo está meio que no modo de reativação, né? De reação e reativação ali. O que que vai acontecer? Você tem que utilizar óleos essenciais que são antialérgicos, porque a rinite e sinusite é uma forma de uma alergia mesmo. Então, óleos essenciais com propriedades anti-histamínicas, como a lavanda, é um óleo essencial muito, muito bom para você fazer o uso, nesse caso, tá? Porque a lavanda, ela tem propriedade antialérgica, tanto inalando quanto passando na pele, tá? Uma combinação interessante é você também pegar um óleo que seja imunoestimulante, porque você vai fazer o quê? Você vai ali fortalecer, né, estimular ali a sua imunidade, e isso vai fazer com que a crise, né, a frequência que acontece essas crises diminua, a intensidade dos sintomas diminua. Então, óleos essenciais imunoestimulantes, a gente pode citar aí o frankincense, que é um óleo muito imunoestimulante. Então, você pode fazer essa mistura. E então, a partir dessas características aqui, é que você começa a escolher os óleos essenciais, tá bom? E aqui as principais formas de uso. A gente tem três principais formas de uso, tá? E nessa aula eu vou explicar o uso aromático e o uso tópico. Por quê? Porque a ingestão, ela é uma aula à parte que a gente tem que fazer, porque é um tema um pouco mais complexo, né? Que a gente tem que trocar, quebrar alguns mitos. Então, para isso, a gente precisa de uma aula separada, tá bom? E eu vou gravar essa aula em breve e colocar aqui no YouTube também. Mas vamos focar aqui no uso aromático e no uso tópico. O uso aromático e o uso tópico são os usos de uma forma bem segura, bem conservadora, de forma de utilizar a aromaterapia. Por quê? Porque o uso aromático é aquele uso que vai trabalhar de forma frequente, então você tem que fazer o uso diário, frequente, tá? Eu gosto de comparar com o uso de medicação. Você tem que tomar uma medicação, né, no horário certo, na frequência certa, para você obter o resultado. Então, na aromaterapia também é a mesma coisa, gente. Vocês têm que ter uma frequência de uso, na dose certa, no tempo necessário, tá bom? E o uso aromático é aquele uso que você vai ter efeitos emocionais e respiratórios. O efeito emocional é imediato. Por quê? Porque as moléculas do óleo essencial, por ser muito voláteis, muito finas, rapidamente ela vai entrar no cérebro, lá no sistema límbico, e vai começar a trabalhar, tá? Então, a gente tem aqui o uso aromático representado pelo difusor, o tópico pelo blend aqui, rolon, e a ingestão aqui, né, com um copo de água. Vamos focar nos dois agora. Então, no uso aromático, a gente pode observar que você pode fazer na palma da sua mão, você pode fazer no difusor, você pode colocar o uso, né, no colar aromático, então você pinga ali o óleo essencial numa bolinha de algodão e coloca no colar. Pode fazer o inalador pessoal, através de spray também, né? Você manipula ali o óleo essencial no álcool de cereais, na água destilada, e você pode fazer um spray. Isso tudo é um uso aromático, por quê? Porque você vai estar inalando as moléculas, tá bom? Então, a principal via de entrada vai ser o nariz. E quando você inala o óleo essencial, você vai estar diretamente trabalhando o seu sistema límbico. Porque os óleos essenciais, eles vão entrar no cérebro e através do sistema límbico vai acontecer esse filtro, né? O óleo essencial vai entrar e vai começar a filtrar. E o que que ele vai fazer no nosso cérebro? Eu gosto de lembrar dos neurotransmissores que acontecem, né? Que o nosso corpo vai produzir e vai determinar as nossas reações emocionais, inclusive. Então, aqui nós temos a dopamina, a noradrenalina, a serotonina. Então, os óleos essenciais têm essa capacidade de produção, de inibição, né, de modulação, também, que é muito interessante, desses neurotransmissores. Por isso que o efeito emocional é muito interessante para a gente, tá bom?
E, gente, eu gosto de falar que o uso aromático, né? O olfato é um sentido pouco explorado, mas ele é tão eficaz quanto a ingestão. Então, geralmente, as pessoas gostam, acham que, porque se eu tomar vai ter mais efeito. Não, gente. Depende. Então, o uso aromático, né, o sistema olfativo, por mais que não seja tão evidenciado e estudado na ciência, ele é uma via de entrada tão competente, né, tão importante quanto o tato, quanto o paladar, tá bom? Então, é importante que a gente comece a desmistificar isso. É muito eficiente a inalação do óleo essencial. E grande parte das moléculas será direcionada para a traqueia e para os pulmões. Então, além do efeito emocional, tá? Porque quando você inala, uma parte vai para o cérebro, mas essa parte é pequena em comparada ao que vai para o pulmão. Só que essa parte pequena já é o suficiente para trabalhar lá no sistema límbico, tá? Então, é necessário realmente pouca quantidade do óleo essencial para trabalhar no sistema límbico. Grande parte dessa molécula vai chegar no pulmão. Então, a gente pode pensar que o uso aromático vai ser para dois grandes objetivos, ó, emocional e respiratório, imunológico, tá bom? Então, isso aqui são as principais formas de uso, tá? Tem o stick nasal, que é esse primeiro aqui, também é muito importante, muito legal para essas questões mais pontuais, emocionais. Então, às vezes a pessoa está com uma crise de ansiedade mais acentuada, né? Tá se sentindo um pouco mais estressada. É muito interessante o stick, porque o óleo essencial não vai ser dissipado no ambiente, você vai diretamente encostar aqui no nariz, né? Então, ele vai vir mais forte ali, chegando mais forte no seu cérebro. Já no colar, vocês vão concordar que você pinga no algodão, coloca no colar, o colar ele vai também meio que um difusor, né? Ele vai se dissipar no ambiente, então uma parte você vai inalar, outra parte vai meio que se dissipar ali no ambiente, porque lembra, o óleo essencial é uma molécula volátil. O que que isso quer dizer? Ele evapora muito fácil. Se você deixar um óleo essencial aberto, você pode observar que daqui a um tempo, né, daqui a algumas horas, vai diminuir a quantidade aqui do líquido. Por quê? Porque ele vai se dissipando, ele vai evaporando em temperatura ambiente. É por isso que é importante também, sempre, tá, gente? Quando vocês forem usar, sempre tampar muito bem aqui, ó, para que você não perca o produto. Porque se você deixar o produto aberto depois do uso, ele vai começar a evaporar. Quanto mais volátil, ou seja, quanto mais, geralmente os cítricos são mais voláteis, né, são mais leves, mais fácil ele vai evaporar, tá? E nós também temos aqui o difusor, que é bem conhecido, né? O difusor dos óleos, de óleos essenciais é também uma ferramenta poderosa, tá? Porque ele é bem prático, né? Você coloca no ambiente e, assim, é muito bom para trazer um ambiente aconchegante, trazer um ambiente favorável para o descanso, para o estudo também, porque tem óleos essenciais que vão trabalhar no foco, na concentração, né? Então, o difusor, ele é bom porque você consegue utilizar várias pessoas ao mesmo tempo. O óleo essencial, ele vai ficar mais fraco. Por quê? Porque você vai inalar aquilo que está no ambiente. O difusor joga o óleo essencial para o ambiente, ele vai se espalhar no ambiente e o que vai chegar no seu nariz já vai ser esse óleo mais fraco. Então, é muito legal até para aqueles públicos mais sensíveis. Então, crianças pequenas, bebês, idosos já, né? Com a idade avançada, que tem uma questão ali mais específica, né, no pulmão mais fragilizado, que você precisa trazer uma concentração menor, o difusor é uma ferramenta interessante. Mas para todo mundo, para você dormir, né, e em vez de você pegar na palma da mão, às vezes você não tem tanta paciência no começo, é bem difícil você trazer uma prática de inalação consciente, né? Porque a respiração favorece muito esse relaxamento, você saber respirar, saber se concentrar no momento. Então, o difusor ele é uma ferramenta até de facilitação. Porque você já pode preparar ali um ambiente para você relaxar. Então, enquanto você dorme ou enquanto você toma um banho, você pode preparar o difusor, deixar o difusor já ligado com o óleo essencial que você quer no seu quarto. Então, você já vai criando um ambiente propício para o descanso, tá bom? Também é muito utilizado em clínicas, né, em recepção, para melhorar ali o bem-estar, né, a experiência sensorial ali das pessoas que estão no ambiente, para reuniões. Então, nenhum uso, nenhuma ferramenta é melhor que a outra, né? Essa é a grande mensagem desse slide aqui.
cada ferramenta vai ter um objetivo específico. E tem alguns momentos você vai ter que usar um difusor, em outros momentos é melhor você usar um stick nasal, em outros momentos é mais viável você usar um colar difusor. Então, depende muito da ocasião, tá bom? Então, a primeira nota depois disso, né, da forma de uso, é que para as questões emocionais, o uso aromático ele é o mais indicado, tá? A inalação direta na palma da mão, como eu falei para vocês, né, terá mais óleo essencial concentrado. O uso do difusor vai proporcionar um ambiente aconchegante e a inalação ela tem que ser diária, frequente, por alguns minutos. Então, se você colocar ali no YouTube exercícios de respiração, vocês vão ver que tem vários exercícios e você ligar esse exercício com o óleo essencial é meio que uma dupla, né? Um complementando o outro, tá? Porque aí você respira melhor, você se concentra mais, o óleo essencial entra mais no seu corpo, você vai ter mais efeito terapêutico dessa substância interagindo. Então, uma coisa leva a outra. O óleo essencial favorece essa respiração, ajuda a trazer um momento agradável para essa respiração. Então, você traz um estímulo positivo para o seu cérebro. A consequência é que você aumente as chances de você tentar voltar para esse exercício, né? Você aderir e criar o hábito de respirar lentamente, de forma concentrada. Então, uma coisa favorece a outra, tá bom? Como eu falei para vocês, esse aqui é o exercício. E agora é o uso tópico, né? O uso tópico, ele é um uso bem coringa. O que que isso quer dizer? Ele tem várias possibilidades e vários benefícios, tá? Então, a administração transdérmica, ou seja, vai penetrando entre as camadas da pele, tem um menor efeito colateral também, tá? O efeito colateral é baixo, por quê? É menor, por exemplo, que a inalação e a ingestão. Porque o óleo essencial ele vai ser dissolvido, digamos assim, na pele. Então, quanto mais o óleo vai entrando na pele, mais ele vai o quê? Sendo dissolvido, tá? Então, o efeito colateral é menor e o tempo também de você observar o efeito também é menor. Então, você vai precisar de um maior tempo para ele começar a fazer efeito. Por isso que o blend, né? Você tem que ter uma frequência ali de dias bem maior do que a inalação. A inalação, gente, é imediato. Você vai começar a sentir o efeito, porque, como eu falei para vocês, o óleo essencial ele vai entrando no cérebro e é meio que bem rápido mesmo. Inclusive, tem um estudo que compara o peppermint, que é o hortelã-pimenta, nosso peppermint da do Terra, com o paracetamol para dor de cabeça. E o estudo fala que o peppermint é bem mais rápido, né? O efeito na analgesia é rápido, é bem mais rápido que o paracetamol. Por quê? Porque você faz a inalação e o óleo essencial, por ser muito volátil, rapidamente ele vai chegar ali no seu cérebro e vai trabalhar, tá? Na via do blend, não. Porém, nós temos vários benefícios desse blend, né? Quando o seu corpo começa a metabolizar e trazer o efeito, então é mais lento, evita processos de metabolização pelo fígado. Então, pensando aí entre a comparação da ingestão com o uso tópico, né? O uso tópico é bem mais prático e bem mais seguro, tá? Por quê? Porque, por exemplo, você está com azia, você está com a má digestão. Você pode passar o blend, né? O Zengest, que é um mix da digestão, diluído no óleo de coco, ali na região da barriga, fazendo massagem. O óleo essencial vai entrar, porque o local onde você aplica ele vai entrar, tá? Ele vai penetrar se ele tiver diluído, tá? Tem que estar diluído para essa aplicação tópica. Você tem que diluir o óleo essencial no óleo vegetal. E aí nós temos várias bases de diluição. O que a do Terra mais trabalha é o óleo de coco fracionado. Por quê? Porque é um óleo de coco bem leve para a pele. Ele se adapta a qualquer tipo de pele, tá? Então, pele oleosa, pele mais seca. O óleo de coco fracionado, ele é bem neutro. Ele é sem cheiro. Então, ajuda muito até na adaptação, né? Da pessoa ali no blend. Você faz alguma mistura. Então, às vezes, você quando interage com o óleo vegetal, por exemplo, se for um óleo de maracujá, vai ter um cheirinho ali de maracujá. Se for um óleo vegetal de amêndoas, vai ter aquele cheiro mais doce da amêndoas. Então, isso interfere na experiência olfativa. Inclusive no efeito emocional, porque lembra, é, a via de entrada para o emocional é a inalação. Então, se você misturou ali os óleos essenciais certos numa base vegetal,
com um cheiro mais característico, vai acontecer essa interação. Então, é importante que você utilize, escolha o óleo vegetal adequado para o seu objetivo. Tem uma aula específica sobre óleos vegetais, tá? Que depois eu vou trazer para cá. Mas eu quero que você entenda, né, que você pode utilizar várias bases vegetais, sendo puro, sendo a base vegetal pura, tá? Apropriada para o óleo essencial. Porém, eu recomendo que você use sempre, né, tenha na sua casa ali o óleo de coco fracionado do terra, porque ele é bem neutro, ele é bem coringa, ele é bem eficiente também, tá? E ele é puro, né? Tem o seu CPTG de pureza, então recém-nascidos, né? Que essas pessoas que têm uma pele mais sensível, é muito importante que você tenha um óleo vegetal muito, muito bom, tá bom? E aí, deixa eu ver. O que eu falei para vocês, né? Eu uso o blend vai ser tanto para as questões emocionais, tá? Você pode passar. A gente vai utilizar a reflexologia, que é o estudo dos pontos específicos do nosso corpo que vai trabalhar vários sistemas do nosso corpo, sistema imunológico, sistema respiratório e tudo mais. Então, a gente usa a reflexologia também como mais uma aliada ali da aromaterapia, principalmente para o uso tópico, né? Para aplicar o blend em locais específicos que vai estimular ali áreas do seu corpo, tá bom? E aqui a barreira hematoencefálica, que eu falei para vocês, que o óleo essencial, por ser muito, muito volátil, ele entra nessa barreira hematoencefálica de forma muito mais fácil, mais rápida do que muitos medicamentos, tá? E a forma de uso tópico, aí nós temos, né? O blend, que também pode ser o rolon assim, ó, ou o conta-gotas também, tá? É, Pode ser usado em cosméticos, então você pode fazer, inclusive, seus próprios cosméticos em casa, né? Um sabonete neutro ali, mistura os óleos essenciais. Eu faço muito aqui em casa para o meu filho. Sabonete, shampoo, para as questões ali de criança, né? Principalmente questões hormonais, é muito legal você utilizar ali o seu uso diário, ser um cosmético mais limpo, mais neutro, tá bom? Mais natural. E além de que, gente, fica um cosmético terapêutico, tá bom? E em massagens também, né? É uma forma bem legal ali, bacana do uso tópico, né? A massagem relaxante, massagem de liberação, massagem drenante. Então, nas massagens também é um uso tópico. Então, aqui, em relação ao uso tópico, né? Existem óleos essenciais dermatoagressivos, tá? É importante que vocês saibam disso. O que que é isso? São óleos essenciais que são mais agressivos à pele. Então, esses óleos em específico, você tem que diluir mais. Você tem que fazer uma diluição mais fraca, digamos assim. Você tem que colocar mais óleo vegetal para a quantidade de gotas. Então, aqui nós temos canela, cravo, tomilho, orégano. São óleos essenciais que você tem que ter um pouco mais de cuidado na diluição, deixar mais fraca essa diluição, né? Mais dissolvido ali, que são óleos essenciais que têm essa capacidade de, em contato com a pele, ser um pouco mais agressivo, tá? Então, ele pode trazer uma reação ali, né? Uma coceira, uma queimadura leve. O que acontece? Esses óleos essenciais, e por que que a gente tem que usar, né? Essa é a grande pergunta. Mas se ele é agressivo na minha pele, por que que eu vou usar? Porque a química desse óleo essencial é muito boa. Então, por exemplo, o orégano, ele é um óleo essencial muito antibacteriano, tá? Muito antifúngico, antibiótico, é um antibiótico natural potente, o orégano. Então, pensando na questão ali de infecção, uma questão respiratória, né? O uso do orégano é muito interessante, gente. Só que se você for passar o orégano, né? No blend, você tem que diluir para ele ter em contato com a sua pele, ele poder entrar, porque quando você aplica na pele, ele vai chegar na corrente sanguínea, tá? Então você precisa passar o orégano ali, né? Às vezes na amígdala, aqui na parte da garganta, né? Para melhorar ali o incômodo. O on-guard também é muito bom para dor de garganta. Você precisa só que em contato com a pele não tenha nenhuma reação, então você vai diluir mais. Mas a química desse óleo essencial para essa infecção que você está enfrentando, ela é muito benéfica. Então, por exemplo, no difusor que não tem contato com a pele, você não precisa ter esse cuidado. Por quê? Porque o óleo essencial ele não vai ter contato direto com a sua pele. Você vai inalar, né, o óleo essencial. Então não precisa ter esse cuidado, tá bom? Mas no uso tópico, esses óleos ali que são realmente os antibióticos que a gente fala, os antibióticos naturais, você tem que ter um pouco mais de cuidado na diluição,
tá? E eu gosto sempre de dar a dica de você fazer combinações inteligentes. O que que são as combinações inteligentes? Você misturar um óleo essencial que é um pouco mais cáustico na pele com um óleo que protege a pele. Então, um orégano com a lavanda. A lavanda é um óleo essencial muito cicatrizante, um óleo essencial muito protetor da pele. Então, é uma combinação inteligente ali, tá bom? Óleos que contêm furano-cumarinas. O que que são as furano-cumarinas? Substâncias que a planta produz, tá? Para as questões também de sobrevivência dela. Só que essa substância, em contato com a luz solar e na nossa pele, causa queimaduras. Então, os óleos cítricos, né? O grapefruit, a tangerina, a bergamota, o white orange, o lemon, são os óleos cítricos que você tem que tomar cuidado. Se você for fazer uso tópico, ou seja, esse óleo essencial numa massagem, num blend ali, né, para humor, às vezes você está usando um blend para foco. A tangerina é muito boa porque melhora a dopamina, é um óleo muito estimulante ali. O White Orange também, né, para a questão do estresse, da insônia. Às vezes você usa durante o dia também para melhorar ali o emocional. Só que aí, em contato com o sol, com a luz solar, você tem que tomar cuidado para não se queimar. Então, o que que você faz? Aplica numa região em que a roupa vai cobrir. Então, aqui, ó, por exemplo, né? Aqui no plexo solar, você pode aplicar e colocar a roupa por cima para você ir para o sol, tá bom? Durante a noite não tem esse problema, né? Porque durante a noite não vai causar queimadura. A questão maior aqui é se você vai se expor ao sol lá fora, né? O ambiente, a natureza. Você tem que tomar esse cuidado, tá bom? E a diluição. A diluição do óleo essencial vai variar de acordo com a idade e com o objetivo, tá bom? E aí, gente, por hoje é só. Eu vou trazer uma nova aula para falar sobre a ingestão, né? Específica sobre a ingestão, porque é um tema mais vasto, né? A gente tem que se aprofundar um pouco mais sobre esse tema. E aí eu vou trazer uma aula separada somente para isso. E se você gostou dessa aula introdutória, deixe aqui nos comentários, né? Deixe sua mensagem, deixe sua dúvida também, se ficou alguma dúvida, tá? Me deixe saber da sua dúvida para eu te responder. E me segue também nas redes sociais, tá? Eu vou deixar aqui meu Instagram para que você, se você não me segue ainda, eu sempre compartilhar o meu uso pessoal, né? Algumas experiências dos meus clientes também, o feedback dos clientes, dos produtos. Então, é uma interação bem bacana que eu faço lá no Instagram também, tá bom? E é isso, um abraço. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula.